Ontem tivemos a confirmação do que está sendo falado há meses e viviam dizendo que é fake news, é mentira, não sei o quê. Lula e Fernandes confirmaram em um artigo conjunto que eles vão trabalhar para a criação de uma moeda regional como parte de uma maior unificação econômica, de uma maior colaboração econômica entre Brasil e Argentina. Bitcoin tá muito barato, bicho. Meu Deus, cara. Como é que o negócio sobe 40%, 45% e ainda tá de graça? E assim, a gente já fez vários vídeos sobre isso, sempre que o assunto vem a gente bate nisso aí, porque as pessoas precisam entender mais sobre problemas de moeda e tudo mais. Mas o argumento principal para mostrar que isso aqui tem um problema gravíssimo, e isso aqui não tem outro jeito de significar outra coisa que não importação de inflação argentina para o Brasil, é você olhar para o que precisaria acontecer para isso existir. Porque tem, mas isso vai ser uma integração econômica, parou. Por que a Argentina tem a inflação brutal que eles têm de 100% fechando aí 2022? O que está acontecendo? O que acontece é que desde 2018 para cá, gráfico na tela para você, eles quintuplicaram a base monetária, que é o que o Lula defendeu durante a crise do Covid, a hora de imprimir dinheiro pro povo. Bruna, procura a manchete, coloca na tela aí. O Lula falou isso, vamos imprimir dinheiro aí e tudo mais. Tá bom, a Argentina fez isso. E eles financiam os seus déficits há muito tempo assim. Isso causa uma expansão de base monetária gigantesca e uma inflação gigantesca que causa uma desvalorização do peso gigantesca. Começo de 2018, o peso valia 20 pesos para $1. Agora você tem uma porrada de câmbios paralelos, porque tem todo tipo de controles de câmbio, mas o melhor câmbio paralelo aponta que o peso está valendo mais ou menos 380 pesos por dólar, uma módica desvalorização de 19 vezes em 5 anos. Isso é a política econômica da Argentina, é assim que o governo se financia. Tem déficit, imprime dinheiro, paga, acabou. Então, se a gente for fazer uma moeda única ou qualquer tipo de aproximação monetária com eles que vai atrelar as duas coisas, a Argentina vai ter que ou parar de fazer isso, ou ela vai ter algum mecanismo que permite ela continuar fazendo isso e todos os países associados a essa moeda vão tomar a inflação também. Aí possivelmente a ideia seria que, poxa, né, como tem mais países juntos, então você tem a moeda perculando mais, então a inflação na Argentina seria menos e outros países é mais. Pode ser essa a ideia. Agora a questão é que isso pode criar incentivos para os outros países falarem, vou imprimir moeda também. Aí vira uma aliança de países para inflacionar tudo e destruir a sua economia. O que, dado que a América Latina, você não esperaria, você não se surpreenderia muito caso algum tipo de coisa acontecesse assim. Agora, o que a Argentina precisaria fazer para resolver esse problema? Eles precisariam cortar os seus gastos e reduzir o seu déficit de maneiras que não há mais necessidade de imprimir dinheiro para pagar o déficit. Quanto mais ou menos? As contas deles são uma bagunça gigantesca, porque quando você tem 100% de inflação ao ano, é muito difícil saber quanto que você gastou, quanto custou, o que aconteceu, quanto que vale, porque assim, eu sei nominalmente quanto que eu gastei 3 meses atrás, mas quanto isso vale hoje? Eu não sei mais. Mas em torno de, para eles fecharem o déficit, e recentemente eles conseguiram dar uma reduzida no déficit via mais impostos, o que prejudicou a economia ainda mais. Recentemente eles conseguiram reduzir o déficit para só em torno de 10% do orçamento pelo terceiro trimestre de 2022. Então eles teriam que, se você pegar a média aí de 2022, cortar gastos em torno de 10 a 15% do orçamento deles. Vamos fazer a proporção com o Brasil. O orçamento do Brasil, contando previdência social, o sistema de seguridade social e tudo mais, porque volta e meia você vê os números do orçamento sem o sistema de seguridade social ou sem o INSS, porque é um orçamento paralelo e tudo mais. Mas nesse caso aqui, para analogia, conta. Então eu tô pegando o orçamento federal sem a parte de dívida, juros, blá, 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 ok? Dá 3,2 tri. Então a gente teria que cortar 10 a 15% disso, que é 320 a 480 bilhões de reais de corte, o que, para você ter uma referência, o gasto total de saúde federal é 150 bi. Ok? Tem ainda o orçamento estadual, municipal e tudo mais, e outras coisas, mas a gente teria que cortar entre 2 e 3 vezes o orçamento inteiro da saúde. Esse é o nível de ajuste que a Argentina tem que fazer. Então, quando você olha isso, você vê que é uma obviedade gritante na sua cara que isso não vai acontecer.
Fernandes jamais vai fazer uma coisa dessas. Então, ou a economia cresce para o PIB crescer ao ponto de pagar isso aqui. Não. A Argentina não vai crescer 10, 15% em 2, 3 anos. Isso não, na verdade, seria mais do que isso. E aí você teria que acreditar que, apesar desse crescimento, o governo não vai expandir os seus gastos, o que também é meio nóia das ideias, né? Vamos concordar. Então, isso aqui vai significar, sim, de alguma forma, que o Brasil vai importar a inflação da Argentina. Não tem outra coisa. Porque você pode pensar assim, eu vi o Felipe Hermes falando no Twitter, tipo, não, eu acho que não vai acontecer isso aqui, é mais provável um sistema onde o Brasil aceita pagamentos em pesos e a Argentina aceita pagamentos em reais. Tá, mas isso é uma dolarização idiota. Porque o que seria dolarização? Seria o seu país falar, eu desisto de ter uma moeda, vamos só usar o dólar. Fim, é muito mais simples, ok? A gente economiza um monte de coisa aqui, aí a gente controla a inflação, no máximo a inflação americana, que embora tenha saído do controle para 8%, 8 é menor do que 100, espero que a galera de esquerda não tenha complexos, não tenha dificuldades com esse conceito. Agora, o que seria então esse acordo de um aceita o outro? Bom, uma vez que a Argentina pode aceitar pagamentos em reais, por que motivo na sua vida você aceitaria um pagamento em pesos argentinos, que inflacionam 100% ao ano, quando você pode aceitar em reais, que inflacionam 5 a 10? Imediatamente o peso argentino se tornaria inútil, a não ser que o governo forçasse as pessoas a usar ele, o que daí não é permitir que a Argentina aceite pagamentos em reais, então viola a própria ideia. E se a Argentina deixasse isso acontecer, o que acontece é que os argentinos se realizariam, que fica um termo muito engraçado, os argentinos estão realizados. E agora eles vão usar reais, que inflaciona muito mesmo. Ainda é uma moeda lixo? Não, é uma moeda lixo. Mas não é um lixo nuclear, é só um lixo comum. Que você pode colocar num saquinho e colocar para reciclagem, assim, talvez. Existe uma diferença. Né? Vamos reconhecer que, embora duas coisas ruins sejam ruins, existe uma diferença entre elas. Então, isso, na hora, detonaria a capacidade do governo argentino de se financiar via inflação, porque eles iam imprimir pesos e dar para seus funcionários públicos e ninguém ia aceitar esse dinheiro. Ou eles iam aceitar um desconto ainda maior. Então os funcionários públicos iam ter... eles iam tomar uma inflação ainda mais brutal, porque, em efeito, o espaço o tamanho de economia que usa a moeda que eles têm ia reduzir, ou seja, embora a quantidade suba, a demanda por esse dinheiro cai, então ele desvaloriza ainda mais. E aí... Não que eu esteja com muita dó dos funcionários públicos da Argentina. Eu só tô dizendo, eles vão aceitar isso? Não. Eles são... O governo da Argentina é idiota economicamente? Ele é irracional, mas ele entende as consequências disso. Ele não é burro disso. É aquela coisa que, tipo, ou você é burro ou você é do mal. E o que eu tô dizendo é assim, eles não são burros. Eles entendem as consequências disso. Então não tem uma saída boa disso aqui. Não tem um negócio interessante nisso aqui. Fora que, né... Porque alguém pode até falar assim, mas pode facilitar comércio internacional com a Argentina. Cara, a Argentina a gente importa e exporta, se somar, em 2022, 23 bi deles, de dólares. O nosso PIB é 1.600 qualquer coisa, 1.600. Então, isso aí dá mais ou menos 1,5% do nosso PIB em comércio com a Argentina, sendo que os Estados Unidos são umas 4 vezes mais do que isso. A Alemanha é quase isso. Então, assim, se o Brasil falasse, não, eu quero melhorar... Se fosse um argumento honesto, que não é, mas se fosse. Vamos deixar isso claro, ok? Eu nem por um minuto acredito que esse argumento deles é honesto. Mas imaginemos que o exercício fosse como que nós vamos tentar ter mais comércio internacional para o Brasil. Você ligar para o Itamaraty e falar, vamos fortalecer acordos bilaterais de tributação. Porque quando você faz negócios com outro país, você tem que esclarecer quem paga imposto aonde, o que se deve e tudo mais, e como é que vai ser resolvidas as disputas e tudo mais. Então a gente precisa ter esses acordos de tributação e acordos comerciais com esses países para a gente poder ter um sistema claro de comércio. O Brasil tem muito poucos desses, e a gente tem muitos parceiros em potencial na Europa, que a gente não usa nisso porque existe essa birra de vamos tentar fortalecer a América Latina e os parceiros na África e tudo mais. Vamos fazer... Isso seria uma política boa. Aproximar da Argentina não resolve nada. Isso não tem nenhuma significância econômica fora para alguns setores muito específicos em cidades muito específicas. Não tem como isso aqui estar no top 100 de prioridades econômicas no Brasil agora. Não tem a menor lógica. Então, você vê aí que é um negócio ideológico, que é um negócio para tentar salvar a Argentina da sua própria imbecilidade, o que é basicamente importar a imbecilidade deles para cá.
Qual que é o lado bom disso, que é o que eu ia falar antes? Eu só precisava fazer esse argumento do comércio internacional antes. O lado bom é que mais gente olha isso e pensa, Bitcoin tá muito barato. Isso dá mais oportunidade para as pessoas, para os brasileiros. Não todos, mas para alguns perceberem que existe um problema muito grande em o Estado controlar a moeda. Isso é uma coisa que eu vivo falando para as pessoas, tipo, você não vai ter um evento que vai acordar a cabeça de todo mundo, vai chacoalhar geral e todo mundo vai perceber, nossa, meu Deus, imposto é roubo, tchau. Não, você vai pegar uma pequena porcentagem, 0,2% da população de cada vez com um argumento. Porque elas vão estar no momento certo da vida delas pra ouvir alguma coisa assim. A maior parte das pessoas não se importa a qualquer momento. E tá certo, você tem mais o que fazer na sua vida do que ligar pra coisas de dinâmica internacional do Brasil que você não tem nenhum poder sobre, sabe? É natural e é racional as pessoas ignorarem isso. Agora, algumas pessoas vão estar prontas pra ouvir isso e falar... Ah, então dinheiro estatal é um problema. Ah, é por isso que Bitcoin é legal. Tá, então que tem um limite fixo. Então não tem como inflacionar, não tem como governos usarem isso para sustentar o déficit deles, para que eu seja obrigado a financiar o governo via o imposto inflacionário. E aí eu protejo o meu valor contra esses caras e não tenho o que eles fazerem, eu posso usar essa moeda de qualquer... não que eu deseje que isso aconteça, não que eu esteja feliz que, tipo... um monte de gente vai se ferrar, mas pelo menos um pouquinho de gente vai usar Bitcoin. Eu tô falando, cara, ó... Que droga. Que mais absoluta merda. Porém, algumas pessoas nisso aqui vão acordar. Pelo menos tem um lado bom. Tem um silver lining nisso aqui, que alguma coisa vai sair boa para as pessoas. E elas vão começar a entender Bitcoin. E quando você entra em Bitcoin, cara, é um buraco sem fundo, bicho. Tu já entende Banco Central, tu já entende papel de governo na moeda, tu já entende como todo o sistema funciona. Você fala, imposto é roubo. Então, algumas pessoas vão acordar por causa disso. Pelo menos ter esse lado bom. E se você quiser estar perto de pessoas que curtem Bitcoin também, vai ter o Bitcoin Beach lá em Jericoacoara durante o carnaval. Eu vou estar lá, link na descrição. Se você quiser comprar Bitcoin, Bit preço também, link tá aqui na descrição também. Por definição, é o melhor preço do mercado, porque eles atingem várias exchanges e compradores P2P. E também tem um outro lado bom que eu esqueci. Eu tava gravando aqui, eu falei, tem que falar isso. Isso aqui abre um incentivo para nós brasileiros ajudar na campanha do Javier Milei. O Javier Milei é um cara que está concorrendo à presidência na Argentina, vai ter eleições esse ano, ok? E ele é libertário, ele é ANCAP. Ele está concorrendo às eleições presidenciais lá, e se ele ganhar, isso aqui caiu. Se ele ganhar, ele vai ligar pro Lula e falar, mano, poster nuevo, pá! E é isso, caiu esse negócio. Então agora acho que o Javier Milei ganhou... Já tinha uma certa admiração aqui no Brasil, mas acho que ganhou ainda mais admiradores nisso. Mas tem um outro lado, que é um lado meio maluco, ó. Momento maluquice do vídeo. Eu sei que vocês vão pensar, cara, eu tô no Ideias Radicais, o momento maluquice é constante. Eu sei, calma, só porque você tá certo não quer dizer que você precisa me tratar assim. Agora, imagina que de alguma forma essa moeda sai, ela acontece. Mas daí o Javier Milei ganha a eleição lá e o Zema ganha a eleição aqui. Esse é louco, cara. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.